Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Nessa quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021, está entrando no ar o nosso Boletim AV. Sempre, todo dia de tarde, tem um boletim, tem uma informação. Só em dia de jogo que a gente costuma deixar o principal para a hora da partida. O Vasco empatou ontem com o Palmeiras em 1-1, como todos sabemos. Para muitos, um resultado que o Vasco poderia ter sido um pouquinho mais ousado até conseguir um resultado. O próprio técnico Vanderlei Luxemburgo deixou isso claro na entrevista coletiva no pós-jogo, que o time precisava acreditar um pouquinho mais, buscar um pouco mais esse resultado. Mas também considerou, como muitos torcedores, muitos analistas, um bom resultado. Um empate somado, um ponto que o Vasco ganha jogando fora de casa, mesmo com o Palmeiras jogando com um time reserva do reserva, mas é o Palmeiras. E um ponto somado é muito importante. O Vasco tem agora 4 pontos de diferença do Sport Clube Bahia, que joga amanhã contra o Corinthians, o seu jogo atrasado. O Vasco agora está ok com a tabela. E para o Vasco, é claro, seria muito importante o Corinthians vencer. Corinthians que teve aí um surto de Covid, mais de 10 jogadores, pessoas da comissão técnica com Covid-19, mas dos titulares somente o Ramiro. Os demais jogadores todos são suplentes, são jogadores opção, às vezes nem jogam, mas o time principal do Corinthians vai, até porque o Corinthians vem aí de uma derrota para o Bragantino, quer se recuperar, briga ainda por vaga até na Copa Libertadores da América e precisa jogar para vencer o Bahia em Salvador. E o Vasco vai azarar o Bahia porque 4 pontos na frente do time baiano, que é o primeiro da zona do rebaixamento. E domingo tem um confronto direto. Se o Vasco vence, vai a 7 pontos de diferença, o que dá uma tranquilidade muito maior, faltando poucas partidas para o final do Campeonato Brasileiro. Claro que ainda não é a pontuação garantida para ficar na primeira divisão, mas já dá muito mais tranquilidade, muito mais equilíbrio para o time. O Vasco viajou logo depois para Atibaia, chegou por volta de 2 horas da manhã no Hotel Bourbon, em Atibaia, um local onde os clubes fazem muita pré-temporada, principalmente os clubes de São Paulo, mas o Vasco também já estive lá com o Vasco fazendo pré-temporada em épocas mais antigas. E a equipe fica até sábado voltando ao Rio de Janeiro para jogar domingo contra o Bahia. Nenhum problema, nenhuma contusão, nenhuma lesão. A ideia é dar uniformidade ao time, tratamento VIP aos jogadores, treinamento, descanso. Hoje tem treinamento, vai acontecer agora, está acontecendo agora no campo anexo do Hotel Bourbon. Amanhã mais um período, enfim, para dar um descanso, todo mundo ligado amanhã à noite, para unir os jogadores, atividades, para dar ao grupo ainda mais unidade, mais força. Nesse momento é importante. Talvez não massacrar os atletas com tantos treinamentos, mas é claro, treinamentos mais específicos, treinamentos técnicos, treinamentos táticos, de postura, de posicionamento, e também aprimorar a parte física. Aliás, por falar em parte física, eu chamo a atenção para Lago Mais no AVNews. Nós temos uma entrevista exclusiva com o chefe da preparação física do Vasco, o professor Antônio Carlos Melo, e alguns assuntos foram abordados com ele. E eu chamo a atenção para 2, a forma de 2 atletas. Primeiro, Martim Benítez, que é um jogador muito importante, autor do 2º gol do Vasco de falta nessa competição. O primeiro tinha sido do Felipe Bastos no jogo contra o Sport Clube do Recife. O Vasco tem jogadores que não tem muita felicidade em termos de bater falta. O Iago Pikachu é um que tenta aí há muito tempo e não consegue, de repente o Benítez faz um golaço daquele. E olha, que bom, a gente tem aí um bom batedor de faltas, podemos ter também essa arma para o restante da competição. Mas Benítez tem um problema físico, ainda não consegue atingir a plenitude jogando 90 minutos. E o Antônio Carlos Melo vai falar sobre essa situação do Martim Benítez, assim como vai falar do trabalho específico que está sendo feito com Gabriel Peck, que já ganhou massa, já ganhou corpo, é um jogador hoje mais desenvolvido na parte muscular, claro que precisa melhorar muito, mas o Peck está sendo tratado com carinho, assim como o Thales Magno, que também está sendo tratado com carinho. Mas há uma preocupação muito grande da comissão técnica, porque o Thales parece um pouco distante, parece um pouco chateado com tudo isso que está passando, com essa situação complicada, com essa fase de cobrança, mas faz parte do amadurecimento. Como disseram alguns membros da comissão técnica, pessoas ligadas ao Thales, parece um pouco distante, mas vai se chamar, o próprio Vanderlei falou isso ontem depois do jogo.
trazer o Thales para o lado, está muito receoso de fazer as jogadas, vai se saber o que está acontecendo com ele, porque ele tem muito talento, tem muita capacidade. Foi Vanderlei que o lançou no futebol em 2019 como jogador profissional e não acha que o jogador desaprendeu, muito pelo contrário. E talvez esse período aí junto, bate um papo, senta à noite ali no hotel, bate uma resenha, faz uma conversa para tentar ajustar. Thales tem muita capacidade e não dá para o Vasco desperdiçar. Tanto é que dificilmente o Thales vai sair do time no domingo. Ele deve jogar sim a partida de domingo contra o Bahia. Mas eu vou trazer um trechinho da entrevista que nos concedeu o Antônio Carlos Melo nesse boletim AV. Ele vai falar sobre uma situação que eu sei que o torcedor do Vasco está muito preocupado, a questão física do grupo. Será que quando ele chegou o time estava vivendo um momento físico muito ruim? Será que a coisa não estava boa e ele teve que melhorar ou não? O Vasco não estava tão mal assim e ele apenas deu uma motivação maior nos treinamentos. Será que houve algum componente que fizesse o time do Vasco correr mais? O que realmente é claro e nítido, o time está correndo mais? Vamos então a Antônio Carlos Melo falando dessa condição física do Vasco hoje. Se está muito melhor hoje do que quando ele pegou no início do ano. Fala, Flávio. Um abração aí para vocês. Prazer imenso falar contigo e com todos que estão nos assistindo. Cara, a equipe do Vasco não estava mal fisicamente. Ela precisava, evidentemente, de um upgrade. Algumas atividades compatíveis com o futebol, adequadamente ao futebol, e eu introduzi, são exercícios de força e de velocidade que eu me ative, né, nessas duas qualidades para que as coisas fluíssem. Evidentemente que cada um tem o seu jeito de cobrar o atleta. Eu cobro muito, sou muito exigente e acho que o condicionamento físico, ele realmente é a mola de toda essa impulsão que nós damos ao atleta para que ele possa produzir em alto rendimento 90 minutos. Agora, nesse momento, o avanço do Vasco tem sido muito grande, mas um fator muito interessante mudou o treinamento, a aplicação dos jogadores nos jogos, a identificação tática, foi a motivação, a forma como eles nos receberam, a forma como eles acreditam nos nossos treinamentos e nos nossos trabalhos. Eu acho que esse é o fator principal. É isso, expectativa, porque Antônio Carlos Melo é um mago na questão de preparação física, ao lado do Daniel Félix, excelente preparador físico do Vasco. Vão ter uma semana aí para cuidar dos atletas, dar aí o tal do pijama training, como diz o professor Vanderlei Luxemburgo, para o time poder render ainda mais contra o Bahia. Jogo 4 horas da tarde em São Januário. Logo mais no AV-News, a gente vai trazer detalhes em relação ao time, possibilidade de mudanças ou não, preocupação em relação a cartões. Existem jogadores importantes pendurados com 2 cartões amarelos. Vamos trazer outras informações, questão de grana, questão de salário. Vamos falar do livro também, aquele de 1953. Eu sei que tem muita gente que quer comprar, já tem link disponível. A gente vai trazer essas informações. Já comprei 2, vou passar para vocês e um eu vou sortear aqui no canal. A gente vai passar o link para você poder também comprar o livro, ter essa relíquia do Vasco. Foi o clube que fez, pessoas que estão no departamento de história do Vasco, que cuidam da história do Vasco, comandado pelo João Ernesto, que disponibilizaram esse conteúdo do título de 1953, que o Vasco já deu entrada na CBF e busca agora, junto à FIFA, a regularização, a confirmação do Vasco campeão mundial interclubes nesse título de 53. Além de outras informações, vamos falar também das questões envolvendo salários. A gente informou segunda-feira que hoje teria uma novidade, de repente pode acontecer. O próprio presidente Jorge Salgado falou ontem aos funcionários que até sexta-feira deve acertar uma folha e a partir aí de fevereiro já acertar tudo, para em março o Vasco já ter vida nova em relação à questão de salários, tudo em dia, que é a grande preocupação, para que não se tenha mais isso, não dá mais para o Vasco conviver com essa questão de salários atrasados o tempo todo. É isso, turma. Eu não tenho esse hábito de pedir like, de compartilhar, mas a galera aqui do canal vive me cobrando, fala, você tem que falar isso mais nos vídeos. Eu volto a dizer, eu acho que isso aí é espontâneo. Se você quiser dar um like, vai ser muito legal. Se também não gostar,
não dê o like, ou então dá lá no joinha para baixo, enfim, faça aí o que você achar bem melhor. Se você gostar do conteúdo, vai ser um prazer. Compartilhe, espalhe para os seus amigos, avise que a gente está também com o boletim na parte da tarde. E também visite as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter, além do canal Ave Mais. Aliás, no canal Ave Mais, sábado à noite, nós vamos ouvir o Adílio, que é um dos homens que fez esse livro de 1953, vai estar com a gente numa live às 9 horas da noite. E também eu vou chamar um craque do futebol americano do Vasco. Vamos bater papo sobre as áreas deles e também sobre futebol. Vamos falar sobre o Vasco e Bahia do próximo domingo em São Januário. Ok, turma? Um grande abraço a todos vocês. Logo mais a partir de 10h30 eu tenho um encontro marcado com vocês aqui no canal Atenção Vascaínos, no AV News. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca!